A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. A coluna de hoje vai tratar de uma questão crucial para o Brasil. O presidente Luiz Inácio da Silva decidiu que o governo federal não deve fazer nenhum evento sobre o que ocorreu no país 60 anos atrás. O golpe de Estado que deu origem à ditadura que por mais de 20 anos durou até meados dos anos 20. O governo decidiu, assim, que não deveriam ocorrer celebrações que de parte das Forças Armadas tratassem, como ocorreu várias vezes nas últimas décadas, de supostas virtudes do regime instaurado no país em 1964. Mas o governo também decidiu que, de seu lado, tampouco haveria celebrações sobre a resistência democrática, da qual o próprio presidente participou e que derrotou o autoritarismo e permitiu o retorno da democracia no país. A decisão, vista com estranheza por alguns grupos de defesa dos direitos humanos, por democratas que lutam pelo aperfeiçoamento do regime, foi justificada com o argumento de que o presidente busca estabelecer melhores relações com os militares e o conjunto das Forças Armadas, o que, em si mesmo, é um bom objetivo de um governo democrático, principalmente se for levado em consideração o importante papel político das Forças Armadas no país desde a proclamação da República, que resultou de um golpe militar contra o regime monárquico que, ao seu modo, tratava de implementar a abolição da escravatura decidida alguns anos atrás. Mas, professor, essa justificativa foi bem aceita? O problema dessa justificativa é que ela ocorre em um momento da vida do país que justamente reabre o debate sobre a intervenção dos militares na política e especialmente sobre a participação deles em atos ou tentativas de dar golpes de Estado contra civis, que, a exemplo de 1964, tenham sido eleitos pelo povo para governar. Essas tentativas e atos são frequentemente justificadas em termos de suposta maior capacidade dos militares para resolver os problemas do país. O debate sobre isso, em termos mais maduros, está apenas começando. Mas é inegável reconhecer que nos últimos dias a questão tornou-se dramática e estratégica mesmo, em face da revelação dos passos dados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para dar um golpe de Estado que pudesse impedir o candidato eleito em 2022 para dirigir o país. O caráter inominável dessa tentativa do ex-presidente está, em primeiro lugar, em rasgar a Constituição para fraudar uma decisão soberana dos eleitores nas eleições. Mas, além disso, também nas tentativas de, mais uma vez, envolver os militares em um processo essencialmente antidemocrático. Alguns poucos aceitaram os esforços de Bolsonaro para quebrar a legalidade democrática, mas os principais líderes, os ex-comandantes do Exército e da Marinha, repudiaram essas tentativas e, pela primeira vez em nossa história, aceitaram e reforçaram as exigências democráticas da sua missão fundamental de garantir a soberania do país. Nesse sentido, colocar o debate da chamada questão militar no contexto dessas duas experiências históricas decisivas da vida política do país, a do golpe exitoso de 1964 e a do golpe fracassado de 2022, seria uma excelente oportunidade para uma requalificação do diálogo que deve haver entre os líderes civis e os militares não eleitos, mas que, por razões constitucionais, têm uma missão importante e decisiva no país. Falar de 64 e, ao mesmo tempo, refletir comparativamente sobre 2022 e janeiro de 2023 poderia abrir uma excelente oportunidade para os militares avaliarem o seu papel ao longo da história e os civis aprenderem, inclusive, que existe um espaço para a contribuição que eles podem e devem dar para a definição de políticas de segurança nacional. Essa oportunidade abriria novas perspectivas para o desenvolvimento das qualidades da democracia no Brasil. Este foi o professor José Álvaro Moisés, que conversou comigo, Márcia Vanza. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés.